Dados os recados, abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 13. Glória a Deus. Irmãos, o tema de hoje é níveis maiores. Repita isso comigo, níveis maiores. A gente falou aqui na semana passada, não sei se você lembra, né? Uma das coisas que o pastor Marcos falou aqui era sobre inteligência espiritual. É ou não é verdade? Como ser uma pessoa inteligente e espiritual. E a gente vai meio que dar sequência a essa palavra, né, com esse tema de hoje, que é muito importante para nós, como sermos pessoas mais maduras. Eu quero falar sobre um nível mais aprofundado, né, tanto de palavra quanto da presença de Deus. Por isso que o tema de hoje é níveis maiores. Ou você pode entender que níveis profundos, depende do texto que você usa, da analogia que você usa com a Bíblia, mas o negócio é que nós precisamos, de qualquer forma, seja aprofundar ou aumentar, é subir de nível, amém? É aumentar a nossa expressão com o Senhor. E eu e você, como igreja, precisamos fazer isso todos os dias. Ninguém chegou no patamar último. Né? Ninguém pode falar assim, olha, eu cheguei até aqui, daqui está tudo certo, já tenho tudo do Senhor, porque isso nunca vai acontecer. Você crê nisso? Então nós precisamos sempre estar melhorando. Nós somos carne, nós somos pessoas que vão pecar, continuar pecando. Nós temos que ter a graça do Senhor sobre nós, inteligência espiritual e também uma visão espiritual para que a gente consiga caminhar nessa terra tão maluca. Amém, queridos? Então eu quero que você acompanhe comigo aqui sobre sermos uma igreja com um nível mais profundo, níveis maiores, amém? Começando assim com uma pergunta: quanto tempo eu tenho esbarrado nas mesmas coisinhas? Né? Quanto tempo eu tenho escorregado no mesmo lamaçal sempre, né? Quanto tempo, irmãos, eu tenho ficado estacionado na mesma vaga? Sem se mexer, sem mudar de ambiente, sem mudar de atitude, sem crescer em Deus, sem ter experiências com o Senhor, sem ter nenhuma alegria, expressão de alegria, né? Vivendo dentro de uma igreja, vivendo com o Senhor, dizendo que estou com Jesus. Quanto tempo nós temos esbarrado na mesma dificuldade sempre? Quanto tempo nós estamos carregando uma pedra nas nossas costas que não nos deixa ir mais longe? É sobre isso que nós queremos falar essa noite, amém? Então repita aí para o seu irmão assim, ó, alcance níveis maiores essa noite. Glória a Deus. Então a gente vive dessa forma, irmão, a gente vive estagnado, escorregando no mesmo pecado, escorregando no mesmo lamaçal, como eu já falei aqui. E muitas vezes a gente coloca a culpa na personalidade. Quando a gente não coloca a culpa no diabo, né? Queridos, é muito importante eu e você entendermos que para nós conseguirmos alcançar aquilo que Deus quer para nós, nós temos que nos desembaraçar das coisas deste mundo. Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala muito sobre isso, que nós precisamos tirar todo o embaraço para que a gente consiga conquistar aquilo que nos é proposto. Amém? E nós queremos fazer o que nesses dias? Nós queremos viver com embaraço, nós queremos viver lá fora, viver aqui dentro, achar que não tem nada a ver, então a gente está começando a dissipar a seriedade que é o Evangelho. Nós estamos começando a tirar a seriedade daquilo que é sério, aquilo que deveria ser sério para nós, porque nós queremos viver uma vida dupla. E aí a gente nunca vai atingir níveis maiores. Amém? Mas nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque o seu coração, que todo o embaraço vá embora. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero falar para vocês antes de ler o texto aqui, eu e você precisamos vencer na nossa mente. Se a gente vence na nossa mente, a gente consegue vencer tudo que está ao nosso redor. Mas a mente, né, nosso coração, nosso interior, só vai vencer, eu e você só vamos vencer no nosso interior se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós. E vamos falar sobre isso. Amém? Números 13, versículo 1. Quem achou, diga aleluia. Como é muito grande esse texto, eu vou dar uma resumida, então eu vou te falando os versículos que a gente vai ler, ok? Todos acharam? Amém. Diz assim, ó: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um o príncipe entre eles. Outras versões vai falar chefes. Versículo 3: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. 23.
Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Atenção agora, irmãos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Guarde esse texto aí, a gente vai falar sobre ele. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em João capítulo 3. Quem achou, diga amém. Versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Quero ler um outro texto, mas eu vou dar um tempinho aqui, depois a gente lê ele. Nós estamos falando aqui, queridos, aqui os nossos olhos precisam ser abertos para aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Se você já caminha um certo tempo na igreja, você entende que existe o que nós vemos aqui, o que esse olho alcança, o que esse olho enxerga, e existem as regiões celestiais, onde o espiritual é quem manda, é o que enxerga, amém? Então que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Então quando Jesus está falando aqui em João capítulo 3 para Nicodemos, uma conversa muito legal na calada da noite, existe uma pergunta assim, ó, como que eu posso nascer de novo sendo já velho? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Depois Jesus dá uma nele, né? Fala assim: você é mestre em Israel, você não entende o que eu estou falando? E aqui Jesus está dizendo para que ele possa entender a importância de nascer de novo de uma forma espiritual. Ele diz assim: o que é nascido do Espírito é Espírito, mas o que é nascido da carne é carne. Então, na cabeça de Nicodemos estava a questão de nascer de novo. E aí, realmente, literalmente, ele pergunta isso, né? Preciso voltar ao ventre da minha mãe para voltar a nascer? E Jesus fala: não. Você precisa entender que eu estou falando na região do Espírito. O espiritual precisa nascer de novo, ter entendimento do que é isso. Amém, queridos? É isso que está sendo falado para nós aqui. Como que eu faço isso? Através de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, 45 diz assim, ó, preste atenção. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Amém? Então nós precisamos entender que nós não podemos mais vir à igreja e somente ficar com a informação de Jesus. Estudar a teologia, estudar livros, estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia somente
com informações sobre Jesus. Nós temos que deixar somente de ser informados e passar a experimentar o Jesus ressurreto, amém? É isso que nós, igreja, precisamos entender, que Jesus veio nessa terra, viveu como um homem, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. Então eu não tenho que ter somente a informação sobre Jesus, mas eu tenho que participar, experimentar a ação de um Jesus ressurreto. Glória a Deus. Isso é todos os dias, é na procura ali, é na busca incessante que eu e você vamos alcançar isso. Estão me entendendo? Glória a Deus. Quando você entende isso, que você está experimentando, precisa experimentar cada vez mais de um Jesus ressurreto, a sua realidade espiritual muda, amém? Os seus olhos começam a mudar, você começa a enxergar coisas que o olho humano não consegue ter entendimento. O olho humano, por menos miopia que você tenha, ele é limitado. Mas a visão que Deus te dá, ela é ilimitada, amém? Glória a Deus. Era assim no tempo dos profetas, era assim no tempo dos apóstolos, e pode ser assim com você nos dias de hoje. Ok, queridos? Precisamos entender que Jesus era Espírito. João capítulo 1 fala sobre isso. Ele era o verbo, ele estava com Deus, ele andava com Deus, amém? E ele se fez o quê? Carne. Jesus Espírito se faz carne para que eu e você, sendo carne, possamos acessar o Espírito. Possamos ter uma visão espiritual maior, mais fortalecida, níveis maiores nesses dias. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Que a gente vai sair da carne aqui, vamos ficar mais no Espírito, amém? Profetizo uma igreja, irmãos, que vai orar mais, amém? Profetizo uma igreja que vai jejuar mais, amém? Eu sempre falo isso aqui, o jejum ele mata a sua carne e fortalece o seu espírito. Isso é do que nós estamos falando aqui. É o que Jesus está falando aqui. Só que nós precisamos pedir também outra coisa para o Senhor, é entendimento. Repita comigo, entendimento. Amém? Mas os nossos olhos, eles insistem em ficar na terra. Por exemplo, em Lucas capítulo 17, já vou lá para números, vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Lucas capítulo 17, os discípulos e algumas pessoas, e ali as pessoas que estão em volta de Jesus falam assim, é nesse dia que o Senhor vai trazer para nós o reino. Porque eles estavam esperando o quê? Um reino convencional. Alguém ia chegar, ia construir um trono, construir um castelo, ia colocar um rei lá, colocar uma coroa, ia ser o reino, amém? Mas o reino não é dessa forma. E Jesus fala para eles assim, ó, o reino não é desse jeito. O reino, ele não vem com aparência visível, ou seja, os seus olhos não alcançam. Porém, o reino já está entre vocês. O reino já está ativo entre vocês, irmãos. E a gente vai falar aqui, talvez semana que vem, ou talvez numa terça-feira, sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus de forma específica. Mas Jesus está mostrando para todo mundo ali, que as coisas que Jesus veio trazer, veio mostrar, não são aqui na terra, mas são no céu, amém? Quando ele é indagado pelas pessoas ali, ele fala assim, o meu reino não é deste mundo eu não sou. E eu e você também temos que entender isso. Mas talvez pelo cansaço, talvez pelas discórdias do dia a dia, talvez pelas decepções das nossas vidas, a gente começa a enxergar somente aquilo que é terreno. Eu digo para você que existe uma atmosfera bem maior do que o terreno para você, que você possa olhar, amém? Como estão os seus olhos hoje? Faça essa reflexão comigo. Você é a pessoa que consegue ver coisas boas ou somente coisas más? E outro texto que eu queria ler com vocês, abra aí por favor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Lemos Números 13, lemos João capítulo 3, e vamos ler agora 2 Coríntios 4, versículo 4. Diz assim, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deixa eu repetir a parte A do versículo 4. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Amém? De quem ele está falando aqui? Do inimigo, do diabo, sobre uma cegueira espiritual. Uma cegueira no entendimento. Uma cegueira que está atingindo a igreja. Uma cegueira que está parando a igreja. Uma cegueira que está fazendo com que a igreja
eu e você, dentro de um tempo, não consigamos entender quão grande é o nosso Deus. Quão grande são as obras que nós temos que fazer nessa terra. Quão grande, irmãos, é o teu chamado. Quão grande, queridos, é a tua vida em Deus. Como você é uma flecha nas mãos do Senhor. A gente costuma aqui apresentar os bebês e a gente fala, né, Salmo 127, os filhos são uma flecha. A gente esquece que nós somos filhos. A gente pensa que é só para a nova geração esse versículo, é para nós também, que nós somos filhos. Um dia nós somos lançados como flecha. Amém, querido? Então é o entendimento que a gente tem que ter. A gente costuma fazer isso só para criança. Então a gente vem aqui, ora pela criança. Você é uma flecha na mão do Senhor e tal. Mas você também é filho, irmão. Glória a Deus. Você nasceu com um propósito para ser lançado, também é um alvo. Amém? Então não se esqueça disso, queridos. Você faz parte dos planos do Senhor para essa terra. Amém? Glória a Deus. É isso que nós temos que entender e levar em consideração e levar adiante. Então, voltando para o texto de Números, agora eu vou falar sobre esse texto. Queridos, 12 chefes de tribo. Não eram qualquer pessoas ali que estavam sem fazer nada no meio das praças. Aí assim, pega os príncipes, pega o primeiro, pega o top 12. Com certeza esses homens eram exímios guerreiros, sim ou não? Eram homens de estratégia, eram homens que cuidavam de pessoas, eram homens que tinham paciência, eram homens que podiam guerrear. Ele pega esses 12 homens, os top, o top 12 ali, e leva para espiar a terra. O termo espiar a terra desse texto aqui é esquadrinhar, é somente ver e medir e ver como que vai entrar e tudo mais. Porque o Senhor é enfático no que Ele diz, que Ele já ia dar a terra a eles, já estava tudo certo, o plano já estava traçado, amém? Você crê que Deus tem os planos traçados, sim ou não? Querido, já está traçado. Então você vem num encontro, você vem num domingo, você recebe uma palavra, só que a gente não consegue levar aquilo adiante, porque os nossos olhos não estão enxergando. Porque a realidade é espiritual, amém, queridos? E o diabo está tentando cegar isso, jogar areia em cima disso. Sempre, irmãos, na palavra que alguém foi fazer uma coisa grande para o Senhor, tinha aquela pessoa para atrapalhar. Neemias foi reconstruir lá a cidade. O que aconteceu? Tinha 2 homens chamados Sambalate e Tobias, que faziam o quê? Queriam atrapalhar a reconstrução, porque Deus tinha mandado fazer. Nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer para Deus, queridos, vai ter dificuldade, porque tem o outro lado em jogo. Amém, queridos? Então esses homens que tinham uma voz ativa, com toda uma nação, não, com toda uma tribo, não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas ali, queridos. Desses 12, nós vimos aqui que 10 homens valentes, estrategistas, guerreiros, não deram bola para o que Deus falou. Deram totalmente bola, deram atenção para aquilo que Deus não falou, queridos. Eu digo para você essa noite, irmãos, faça calar a voz que não é de Deus no teu coração. Amém? Faça calar a voz que não é de Deus no teu coração, nos seus ouvidos. E escute o que é do Senhor para a sua vida. Escute o que Deus quer falar no seu coração nesse tempo. Peça sensibilidade ao Espírito Santo. Peça para Ele tocar a sua vida, o seu coração. Peça para que você fique atento à voz do Senhor nesses dias. Irmãos, como nós precisamos de sabedoria nesse tempo. Sempre foi complicada a questão do espírito contra a carne, mas esses dias parece que está pior. Parece que a facilidade está aumentando. E nós precisamos entender, queridos, que está chegando o dia e está chegando a hora. E tudo que o diabo quer fazer é cegar o entendimento do descrente. E como que ele faz isso? Ele está fazendo isso sutilmente. Ele está querendo fazer com que a gente comece a incorporar coisas lá de fora com dentro da igreja. Tem igreja que está cedendo, irmãos, por Halloween. Tem igreja, irmãos, que está cedendo para festas pagãs. Tem igreja que está cancelando o culto para fazer festa de Halloween, é mole? Entende, irmãos? E tem pessoas, queridos, que acham que tem como viver uma vida dupla. Poxa vida, olha, hoje eu não vou... Não estou falando sobre ir à igreja, amém? Isso aqui eu vou falar no final, mas é religiosidade. Mas você tem que ir na igreja, amém, querido? Ficou claro? Eu sempre falo isso aqui. Mas, irmãos, a gente está achando que não tem nada a ver uma coisa com a outra e os nossos olhos estão cegos. Ele já cegou.
para que eu e você não possamos ver o esplendor da glória de Deus. Porque eu vou falar um negócio para você, irmãos. O diabo também sabe a potência que você carrega. Eu vi um vídeo esses tempos que não impressiona o tanto que você vai à igreja, o quanto você trabalha, mas impressiona como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos. Isso, de fato, é o entendimento de pessoas que estão com Jesus. A mudança de comportamento. Quando a gente fala a palavra avivamento, o que vem na sua cabeça? Nada, pastor, misericórdia. Mas avivamento a gente pensa que é o chão tremendo, né? Tem que tremer o chão aqui, tem que aparecer anjo tocando corneta, dragão. Irmãos, avivamento, ele é uma grande, expressiva mudança de comportamento. As manifestações fazem parte, mas isso é a expressão da glória de Deus. Mas quando a gente está avivado, com certeza, irmãos, o seu coração vai mudar, muita coisa em Deus vai mudar, a sua expressão vai mudar, mas o coração, a primeira coisa que muda. A maldade, irmãos, vai embora. A cegueira vai embora. Nós não conseguimos mais ficar inertes no reino de Deus. A gente não consegue fazer as coisas de mau grado. Não conseguimos fazer as coisas mais sem excelência, irmão, porque a gente começa a pensar de forma diferente. Amém, queridos? Então o que nos faz esmorecer, irmãos, ter medo e até mesmo desistir, é o foco na dor e no problema, e não naquilo que Deus falou a seu respeito. O que nos faz ficar cegos, o que nos faz ficar, irmãos, doentes, o que nos faz ficar inertes na obra de Deus, é o foco no problema. Eu digo para você, irmãos, enquanto você focar no problema, você nunca vai ver o que Deus tem colocado no seu coração, para que você faça. Amém? Por isso eu estou dizendo para você fechar um pouco os olhos carnais aqui, começar a olhar como Deus quer que você olhe. Esses homens, irmãos, o que eles estavam fazendo era o foco no problema. Você conhece gente assim ou não? Tudo está ruim. O cara pediu uma pizza, irmãos, o cara chegou 10 minutos antes, o cara deu uma pizza de cortesia, o cara deu brinde de pizza, um monte de coisa. Mas o cara tem que falar alguma coisa a respeito daquele cara. Ah não, mas a moto do cara estava suja. O que você tem a ver? Então a gente começa, irmãos, quando o nosso olho está muito já carregado, a gente só quer achar coisa ruim. Foi o que esses homens fizeram, eles estavam diante de algo que Deus tinha colocado nas mãos deles, era só para ele trazer um relatório, como que é a fruta, como que é a terra. Mas não, irmãos, eles trazem um relatório, realmente a terra é boa, a terra manda leite, mas, repita comigo, mas, porém, entretanto, não podemos entrar naquela terra. Eu imagino Deus ouvindo isso e falando assim, não estou te perguntando. Irmão, só trava. Se você ler depois do capítulo 4, vai falar que o arraial inteiro chorou por causa do relatório desse povo. Só atrapalha o andamento, irmãos. Leia depois do capítulo 4, tarefa de casa. Vai mostrar que todo o arraial chorou, irmãos, mais de milhões de pessoas por causa desse relatório. 14, perdão. Queridos, pessoas choraram porque não trouxeram o que Deus mandou trazer, mas trouxe o que Deus não mandou trazer. É isso, irmãos, que está nos parando nesse tempo, porque os nossos olhos estão fixos, sabe aonde? Na terra, no chão. Quando a palavra diz assim, levanta os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? É só de um lugar, de onde que é? Do Senhor. É no Senhor que está a nossa força, irmãos. É no nosso espírito que nós vamos vencer a batalha. Efésios 5:18 fala o quê? Não se encha com vinho mais, enchei-vos do Espírito de Deus. E nós insistimos, irmãos, em olhar as coisas com os nossos olhos. Você consegue, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue adorar o Senhor quando está tudo ruim? Você consegue adorar o Senhor quando você tem dinheiro na conta? O Natal está garantido? Como que é? Porque aí mostra que os nossos olhos eles estão somente nas coisas da terra. E a gente precisa hoje atingir níveis maiores, amém, queridos? Então esses espias só enxergavam o problema.
Só tinha sempre um porém. Sempre um porém. Sempre um porém. Não sei o que você sentiu, irmãos, quando eu falei que a gente vai fazer um segundo que nós vamos fazer. Amém? Ah, pastor, mas porém. Amém, irmão? Vamos fazer, amém? Lá na frente, ano que vem. Então, querido, 2 Coríntios 5:7 diz o quê? Nós não andamos por vista, mas sim por fé. Agora que você já sabe, repita comigo. Nós não andamos por vista, mas sim por... Agora ficou bonito. Você não pode, irmãos, e isso que nós estamos vendo aqui da parte de Paulo, para mim e para você, é o que eu estou falando até agora. Nós não podemos caminhar por aquilo que nós vemos. Esse versículo está afirmando tudo que eu falei até agora, irmãos, porque nós precisamos caminhar por fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o quê? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Enquanto você está, o cara, parrudão assim, vendo as coisas acontecendo, é fácil, irmão. Mas o negócio está além do alcance da sua vista, amém? O louco, irmãos, com Deus é quando foge do seu controle, amém? Mas ninguém quer. Tiago fala assim, olha, tenha a alegria passar por provação, meu irmão. Que loucura. Como que eu vou ficar alegre? Esse cara está ensandecido. Mas é aí, irmãos, que mostra, porque a palavra diz que quando você é fraco, aí é que você está forte. Quando você é fraco, irmãos, você não vê mais sair de lugar nenhum. Aí que você vai para o Senhor e fala, meu Deus, está aqui. Não sei mais o que fazer. Não sei como fazer. Não sei de que forma fazer. Meu Deus, aí começa o negócio a acontecer, meu irmão. Sabe por quê? Porque é aí que você se entrega de fato. Enquanto tem reservas suas na jogada, irmãos, Deus não vai ficar fazendo, porque você está querendo ficar no controle de tudo. Então, quanto mais cedo os seus olhos sumirem, irmãos, da terra, e você começar a entender que os planos do Senhor são maiores que os seus, são melhores que os seus, você começar a atingir essa atmosfera, meu Deus, está feito o negócio. Mas a gente insiste em fazer o quê, irmãos? Gerenciar a nossa própria vida. O que Jesus fala para nós, fala assim, olha, se você quiser ganhar a sua vida, você deve perder. Enquanto você estiver tentando ganhar a sua vida, está errado. Porque é ganhando que você perde. Paradoxo. Glória a Deus, irmãos. Então não tenha atenção naquilo que Deus não falou. Mantenha a sua atenção naquilo que Deus falou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Paulo, na sua primeira prisão em Roma, está preso. Está preso, queridos. Está acorrentado. Devia estar doente. Devia estar com febre. Devia estar com feridas. Devia ter apanhado. Está preso. Calabouço, tudo escuro. Depois pesquisa lá, irmãos, prisões que Paulo ficou. É tenso o negócio. Ele está preso, só que assim, aí ele pega um papel, uma caneta lá, preso. Escreve um negócio para nós. Para Éfeso, né? Que ficou para nós. Para a igreja de Éfeso, lá nos Efésios, ele escreve, Efésios capítulo 2, versículo 6, fala assim, mas com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Entende? Os olhos dele estavam vendo o quê? Mofo, sujeira, estava fedido. Mas ele consegue pegar um papel e escrever assim para nos animar. Ei, com Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Meu Deus, irmão. Esse mesmo homem, em 2 Coríntios 4, 8, fala assim, por todos os lados nós somos perseguidos, pressionados, ficamos perplexos, mas a gente não se desespera, porque nós sabemos que a nossa recompensa não está nessa terra, está lá no céu. Como irmão, eu posso dizer que eu sou cristão, se eu não consigo enxergar o céu, então, a troco do que eu estou sendo um cristão? Já pensou sobre isso? Qual é a tua recompensa? Onde você vai morar? Como vai ser? Nós temos que pensar sobre isso, irmãos. Mas não precisamos fazer as coisas a troco disso. E aí o texto continua, mas eu quero parar por aqui. Quando ele fala que nós nos assentamos com o Senhor nas regiões celestiais. Isso, irmãos, é visão espiritual. É inteligência espiritual, como o pastor Marcos falou aqui no domingo passado.
Eu amei quando ele falou que a mulher não compartilhava o problema com qualquer um. Sabe por quê? Só vai dar BO. Só vai piorar o problema. Ah não, menina, o meu filho está doente lá numa cama. Ih, isso aconteceu com a minha avó. Aí você chega na padaria, todo mundo já está sabendo do problema. Inteligência espiritual. Hoje nós estamos falando sobre visão espiritual, irmãos. O negócio é sério. Nós falamos aqui na terça-feira sobre a volta de Jesus. O negócio é sério, irmão. Meu Deus, é muito sério. Para nós ficar brincando. Deixa eu fazer mais bonito para nós ficarmos brincando. Queridos, é muito sério o que nós estamos falando aqui essa noite. 1 Coríntios 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Acabamos de falar isso aqui. Então, ative a sua fé. Amém, querido? Você consegue melhorar ainda mais a sua fé? A fé, irmão, não é estar na igreja. A fé não é você cumprir o seu horário no ministério. A fé é você entender o que é reino de Deus. A fé é você entender como que acessa o reino de Deus. Como faz para ganhar o reino de Deus. Você começa a se interessar por isso, você começa a ver que é um negócio que o teu olho, a tua força, o teu trabalho não alcança. Mas no teu espírito você tem entendimento, você começa a enriquecer o seu espírito dentro de você. Algo se ativa dentro de você, irmãos, você não consegue mais controlar. Quando você está fazendo jejum, eita, que loucura é essa? Vamos para cima. Porque você entende, irmãos, que Mateus está nos dizendo que o reino dos céus é tomado por esforço. E o que se esforça se apodera dele. Então não vem com iê, não, porque sem esforço não vai rolar o negócio. Não sou eu que estou falando, amém? Então vamos lá, queridos, olho físico versus olho espiritual. O olho físico, ele enxerga o problema, o caos, a derrota, a fraqueza. Você vê no versículo 33 que os homens falaram assim, nós éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Assim como o homem pensa, assim ele é. Está na palavra. Aos nossos próprios olhos. Irmão, se você não acredita em você, quem vai acreditar? E fala assim, e também aos olhos dele nós éramos como gafanhoto. Está amarrado esse negócio, amém? Imagina que eles têm um demônio para você expulsar. Meu Deus do céu, eu sou muito fraco para aquilo ali. Meu irmão, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, aleluia? Bota para funcionar esse negócio. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que os olhos físicos enxergam, o defeito alheio. Mateus 7 fala sobre isso. Como você consegue enxergar e tem coragem de fazer isso? O cisco no olho do seu irmão, você tem uma trave no teu olho. É uma atenção que nós temos que ter para o nosso olho físico, amém? Glória a Deus. O olho espiritual, pelo contrário, ele enxerga a vitória, a conquista, as coisas boas, os segredos de Deus. Aleluia. Quem aqui quer ter posse dos segredos de Deus? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Salmos 25, 14. Aleluia. Olha só o que Caleb fala para o pessoal. Vamos lá, gente. Vamos fazer o negócio acontecer. Certamente nós prevaleceremos. Vamos subir e vamos possuir a terra. Amém? É assim que funciona. Com certeza aqueles homens queridos tinham uma inteligência espiritual. Eles tinham uma visão espiritual ativada. Eles tinham algo para oferecer para a tribo deles, para aquelas pessoas todas. Eram homens que não se atentaram ao problema, porque certamente estavam vivendo níveis maiores. É isso que nós temos que pedir nesse tempo. Dificuldade tem, mas nós temos sim autoridade para passar sobre aquilo. É isso, crente, quando você entende, sabe por quê? Porque eu estava conversando com um rapaz que arrumou meu carro esses dias. Olha, pastor, olha, o sistema da igreja me tirou da igreja. O sistema da igreja, eu assim, cara, verdade. Irmãos, eu só estava falando verdade. Só verdade. Se eu tivesse a mente fraca, eu já tinha desistido ali mesmo. Pastor, olha, aconteceu outra coisa. Eu falei, rapaz, é verdade. Eu já passei por isso também. Pastor, e tal coisa, na pandemia, eu fiquei desassistido. Eu falei, rapaz, sei o que é isso. Eu falei, mas meu irmão, quantos anos você ganhou em 2 anos de pandemia? Quantos te esticou? Ah, pastor, foi bastante. Eu falei, eu também, cara. Pensa na conversa, mas nem quis ir embora. Pastor, e assim, ó, mas olha, eu estou com Jesus e... Amém, cara. Amém.
E sabe o que eu falei para ele no final? Mas cara, eu já vivi tudo isso aí, continuo vivendo, vou viver ainda mais. Sou novo, estou aprendendo. Mas mano, vou te falar um negócio do fundo do meu coração. Eu amo a igreja. Cara, como que a igreja, quando a igreja entende o que ela tem, como que ela faz a diferença na terra. Quando a igreja tem os olhos espirituais ativados, irmãos, como ela faz a diferença na terra. Ele falou, né pastor? Eu falei, pastor, porque era pastor, irmãos. Eu falei, pastor. É verdade, irmãos, tenho orado por ele. Mas assim, olhos no problema. Olho no caos. Olho naquilo que pode dar errado. Deus está dizendo assim, cara, meus planos são maiores que os seus, são melhores que os seus, para com isso. Para com isso. Não estou dizendo, irmãos, que não vai ter problema na sua vida, não vai ter coisa para resolver amanhã. Sempre vai ter, mas você vai resolver com sabedoria a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai tomar a melhor decisão em nome de Jesus. Você vai ter sabedoria vinda do alto, porque a inteligência espiritual está com você em nome de Jesus. Sabe esse negócio? Não é, irmãos, lorota, não é história para boi dormir. Levanta de manhã, convida o Senhor para estar com você todos os dias. Senhor, olha só, eu tenho isso para resolver aqui hoje. Eu tenho isso aqui para resolver hoje. Senhor, vem comigo. Vamos comigo. Sabedoria e uma inteligência espiritual, amém? Mas os nossos olhos, eles insistem em ficar na terra. As verdades do Senhor não atingiram o nosso espírito. O olho físico, irmãos, ele enxerga o que todo mundo enxerga, amém? Então o que você lê, o teólogo lê, o escritor lê, o espírita lê, todo mundo lê. Mas quando você tem a sabedoria espiritual, o que você lê, queridos, você vai fazer algo que Deus manda fazermos. Medita nisso dia e noite. Você não vai conseguir ler dia e noite, mas você consegue meditar dia e noite. Quando você vai fazer o que é errado à noite, você fala assim, rapaz, espera aí, aquele texto está me pegando aqui, eu não vou fazer não. Meditar dia e noite, colocar aquele negócio em ebulição dentro de você, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Para não ficar enjoado, noite e dia, noite e dia, noite e dia. É isso que é proposto para nós fazermos com a palavra de Deus todos os dias. Leia, medite e viva. Tiago, mais uma vez, Tiago, fala sobre isso. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Vai além de ouvir, vai além de você somente ler, mas você precisa meditar e praticar a palavra de Deus. Que eu falo para você, irmãos, é difícil demais, porque você tem que morrer para você. Quem está disposto a fazer isso? 2, glória a Deus. 3, amém. Amém, queridos? Olha só, Salmos 1, de 1 a 4. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Esse texto aqui não é à toa que ele é o Salmos capítulo 1, ele é a matriz de todos os salmos. Ele mostra aqui, irmãos, em Salmos 1, o declínio do ser humano. Começa com conselho, depois ele entra no caminho, ele senta na roda. Te provo lendo de novo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele mostra aqui um declínio do ser humano, porque a tendência nossa é essa, é conselho dos ímpios, é caminhar naquele caminho e sentar naquela roda. E aí o segundo vem para lavar isso e diz assim, mas pelo contrário, o prazer de quem está em Jesus, o prazer de quem entendeu a inteligência espiritual, o prazer de quem está buscando níveis maiores, está onde? Na roda dos escarnecedores, sim ou não? Está na sua lei, está na sua palavra, e nela ele medita dia e noite, não se cansa, sabe por quê? Porque aqui está o nosso prumo. Enquanto nós não tivermos essa inteligência, o nosso ambiente será a roda dos escarnecedores, conselho dos ímpios e caminho dos ímpios. Você está afim de ir por esse caminho, sim ou não? Fala assim, não, pastor. Amém? Nós precisamos ter a nossa perspectiva a partir de Deus. Deus fez Adão para que Adão tivesse a perspectiva através dele. Então Deus vinha,
Na viração do dia, se encontrava com Adão e tinha aquele papo e tudo mais. E aconteceu. Quando acontece o pecado, ele começa a se olhar pela perspectiva dele. Então assim, ele viu que ele estava nu por quê? Porque ele começou a olhar para ele e quis começar a mudar as coisas em Deus. Você precisa ter entendimento que a tua visão precisa ser a partir de Deus. Amém? Isso é somente com sabedoria, é com o nosso espírito ativado que nós vamos atingir isso. Para a gente concluir, irmãos, queria já pedir para o Alisson vir aqui. Repita comigo, o maior perigo da igreja. Irmãos, o maior perigo da igreja, o maior perigo de uma sociedade que se diz cristã, de pessoas que estão na igreja, é confundir, atenção aqui, irmãos, isso é muito importante, é confundir obediência com religiosidade. O que Deus pede de nós é a obediência. Quando acontece a questão do rei Saul, quando ele faz um sacrifício sem ninguém ter mandado ele fazer, o que vem da boca do profeta através de Deus é assim, cara, é muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Pasmem vocês, irmãos, sacrificar é muito mais fácil que obedecer. Então a gente começa a ser sacrificial, a nossa vida é sacrificial, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar ali, para parecer para mim mesmo que eu estou sendo um cristão diligente, que eu sou um cristão excelente, sendo que nós estamos entregando apenas o nosso suor, o nosso sacrifício, mas nós não estamos obedecendo ao Senhor nos nossos princípios internos. É interno o negócio, irmãos, é aqui dentro. Você pode estar lavando essa igreja todos os dias, no teu coração está endurecido, nada entra ali. Então, o que é isso? É uma desobediência. Então vamos lá, eu estou na igreja, mas está tudo bem. Eu estou me esforçando para estar em um culto, está tudo bem. Então a gente começa a entrar no sacrifício, amém? Porque hoje, irmãos, para o Brasil, estar num culto é o sacrifício. Que fique claro. Você vai mudar em nome de Jesus, amém? A gente vai amar estar no culto de domingo, amém? A gente não vai ver a hora. Esse texto me pegou no começo do ano, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diante de um convite de estar na casa do Senhor, o cara já se alegrou. Isso está para nós, amém? Cara, não vejo a hora de chegar o culto de domingo, meu Deus. Vejo a hora de chegar o terça a mais, meu Deus. E é assim que funciona. Glória a Deus. E como está, irmãos, eu repito o que eu falei agora há pouco aqui, como está o seu tratamento em casa? Como você, marido, tem tratado a sua esposa? Como Cristo amou a igreja? Como você, mulher, tem tratado o seu marido? Como você, pai e mãe, tem tratado os seus filhos? Não, mas eu estou na igreja, está tudo bem, amém, 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 amém. Irmãos, como andam as suas finanças para com o Senhor? Irmãos, como anda a sua língua? Bem escovadinha, pastor, não é disso que eu estou falando, não. É, irmão. É sério. Mas está tudo bem. Está tudo bem porque eu estou na igreja. Está tudo bem, sabe por quê, pastor? Porque eu estou ralando, ó o suor aqui, ó, Mateus 7. Senhor, no seu nome nós expulsamos demônio, trabalhamos na igreja, e eu jamais te conheci, cara. Sabe por quê? Porque você não refreava a tua língua. Sabe por quê? Porque você não somava com a igreja. Sabe por quê? Porque você só destruía a igreja. Sabe por quê? Porque você não tem visão espiritual, e você só andou cegamente. Porque o texto que nós lemos mostrou que o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento do descrente. Em nome de Jesus, igreja, que essas escamas caiam hoje como caiu a de Paulo. Ficou 3 dias cego, de repente cai no chão e começa a ver tudo louco. Loucamente assim, ó. Eu profetizo, irmãos, uma igreja que vai caminhar em níveis maiores. Profetizo uma igreja, irmãos, que vai se aprofundar em nome de Jesus mais e mais. E para encerrar, irmãos, Ezequiel 47. Existe uma visão em jogo ali. 500 metros começa a ter água e começa a tocar essas águas no tornozelo. Conhece esse texto? Mais 500 metros, 1000 côvados, começa a subir um pouco de água.
Depois ele anda mais 500 metros, começa a subir um pouco de água na cintura. Depois ele anda mais 500 metros, já não se pode mais caminhar, teria que nadar. Amém? Eu estava falando sobre isso, eu coloquei isso aqui no meu texto aqui, aí o irmão mandou para mim um vídeo ontem falando exatamente isso. E o que eu tinha colocado aqui é o seguinte, irmãos: apresente-se para o mergulho. Assistiram o filme Homens de Honra? Toda vez que o homem vai se colocar para mergulhar, ele fala assim: subtenente, subchefe, não sei das contas, não sei da onde, se apresentando para o mergulho. Aí equipavam ele e jogavam ele no mergulho. Esse texto, irmãos, está mostrando que existe um rio para nós entrarmos nele. Não tem que esperar uma enchente chegar. Olha, eu vou esperar chegar o dia que o Senhor vai buscar a gente e eu vou entrar. Olha, eu vou esperar acontecer uma conferência para eu entrar. Irmãos, o dia é hoje. A hora é agora. Amém? E nós temos que fazer isso acontecer. Nós, igreja, precisamos caminhar em níveis maiores. Nós precisamos tirar todo o embaraço que nos faz pesar, que nos faz ficar parado, que nos faz ficar inerte. Nós precisamos tirar isso do nosso meio em nome de Jesus, irmãos. Porque os seus olhos precisam estar naquilo que o Senhor tem para você, não que o mundo fala para você. Irmãos, se nós fôssemos parar no que as pessoas falam de nós sobre a igreja, nós já tínhamos fechado a igreja. Dói, incomoda, mas eu sei que a obra é de Deus. Então, queridos, por que eu e você não podemos caminhar em níveis maiores, níveis melhores, níveis mais profundos? Então eu e você precisamos nessa noite se apresentar para o mergulho. Eu não estou falando do batismo nas águas, isso já foi semana passada. Mas que eu e você possamos entender, queridos, que cada um de nós temos um chamado. E não é para ficar de mimimi, de conversinha. É para nós podermos entrar em Deus de uma forma surreal.